Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Sistema Unimed destina 1 milhão para auxílio de pessoas de rua. Tempestade provoca medo e deixa rastro de muitos estragos na região. Mesa Brasil completa uma década em Erechim. Idosos em lares e cuidadores devem receber atenção reforçada em época de coronavírus. E o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da MAU reforça os cuidados e atualiza os casos na região. O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed RS autorizou o repasse de 1 milhão para ser aportado no Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva, em benefício a mais de 6 mil pessoas em situação de rua em 25 municípios do estado. Nós conversamos com o diretor administrativo do Instituto Unimed, Dr. Alcides Mandelli Stumpf, sobre esta ação. A Unimed destinou mais de 1 milhão de reais para auxílio às pessoas moradoras de rua no Rio Grande do Sul. São mais de 25 cidades contempladas com este recurso. E para falar sobre este assunto, a gente conversa com o diretor administrativo do Instituto Unimed, Dr. Alcides Mandelli Stumpf, e que vai nos falar da importância desta ação social neste momento tão importante que a gente está vivendo, que é uma pandemia. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Sandra. Como disseste bem, eu sou diretor administrativo do Instituto Unimed no Rio Grande do Sul. Temos 11 filiais espalhadas no estado, uma inclusive aqui em Erechim. E o Instituto é vamos chamar assim, o braço social da Unimed. Essa ação de aporte de 1 milhão de reais por meio de incentivo do ICMS se destina a pessoas carentes, principalmente na parte de alimentação e vestuário. Esse ICMS foi gerado pela Central Unimed, que é uma espécie de uma distribuidora de medicamentos e materiais médicos, situada em Canoas, presidida pelo amigo Jorge Guilherme Robinson, e essa aporte se faz uma espécie de um adiantamento de ICMS, de modo a ser dirigido a essas pessoas carentes. O total do projeto governamental é de 8 milhões, já tem alguns parceiros candidatos, aí a própria Plasbio, com valor significativo, e outras marcas de renome aí. Mas o Instituto
Sandra, ele faz outras atividades, além dessa de, vamos chamar assim, intermediar essas ações de incentivo. Nós fizemos agora uma doação, essa doação líquida, em dinheiro, R$30 mil para a Tecnopuc, para a confecção por um equipamento de 3D, um equipamento moderníssimo, de EPI, né? São aquelas máscaras, espécie de máscara de acrílico. Aquelas... A face shield, né? Isso. Em torno, isso aí vai, entra no, vamos dizer, na compra tanto de equipamentos como de materiais para uma fabricação assim imensa de máscaras. Aí também a gente tem outros parceiros significativos, como a Gerdau e outras marcas de imenso valor. Também trabalhamos forte na doação de sangue, um trabalho de voluntariado feito em todo o estado, com nossos 15 mil médicos e 12 mil funcionários diretos, colaboradores. E trabalhamos em parceria com o SESC no Mesa Brasil, e já aí conseguimos mais de 5 toneladas de alimento nesse período. E a Unimed é comprometida em ajudar pessoas, cuidar de pessoas neste momento de pandemia. Além dessas ações, muitas ações também estão sendo realizadas aqui em Erechim. Sim, todas essas ações que eu te falei, elas têm desdobramento nas 11 filiais, inclusive aqui em Erechim, e são filiais, vamos dizer, de abrangência regional, como as próprias cooperativas em si. E então nós podemos aqui em Erechim fazer doação de roupas e agasalhos lá na sede ou na farmácia. Podemos colaborar com o Mesa Brasil, levando algum tipo de alimento não perecível também lá na sede ou nas farmácias. E estamos abertos aí a vários projetos, inclusive relacionados à infância e adolescência, por meio do fundo aí, onde o contribuinte pode deduzir até 6% do seu imposto de renda via Instituto Unimed e dirigir para alguma entidade de proteção à infância e adolescência. E a gente, para encerrar essa entrevista, destaca que a Unimed está completando 48 anos no mercado, 48 anos cuidando de pessoas. Sim, a Unimed Erechim agora em outubro completa 48 anos, é a primeira do Rio Grande do Sul, isso nos causa muito orgulho. Eu particularmente, como participo de um período muito longo e relativamente profícuo da Unimed, fico muito faceiro, muito realizado com isso. E tanto no Estado, pelo nosso presidente, Dr. Nilson Mai, como em Erechim, pelo presidente Luiz Felipe, estamos sendo muito bem conduzidos. E assim, embora passado 48 anos, nós somos uma empresa inovadora, uma empresa com muita garra, com muita capacidade de inovação, de assimilação de novas tecnologias, de novos mercados, e estamos, mesmo durante a pandemia, dentro das limitações naturais, mas estamos evoluindo e enfrentando muito bem essa crise. Ok, doutor, obrigada por participar do Jornal da TV Erechim. Muito obrigado, Sandra. Casas foram destelhadas, ventos que passaram de 100 km por hora, medo, pavor, falta de energia elétrica. Assim foi a terça-feira na capital da Amizade e também em diversas cidades da região. No início da tarde da última terça-feira, um forte vento com rajadas de chuva atingiram a cidade de forma intensa. Causaram muitos estragos que foram registrados em cidades do Alto Uruguai e também no município de Erechim. Casas foram destelhadas devido à ventania, árvores caídas, vidros e fachadas quebradas, trânsito interrompido e parte da cidade sem energia elétrica e sem previsão de retorno. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o site Climatempo, a formação de uma frente fria com um ciclone extratropical atingiu o sul do Brasil.
Em Erechim, as rajadas de vento chegaram a 100 km por hora entre o meio-dia e 13 horas da tarde. A queda de pinheiros na BR-153, proximidades do posto rodoviário federal, interrompeu o trânsito na rodovia em ambos os sentidos. Já na ERS 135, ocorreram diversas quedas de árvores e 3 pontos entre Erechim e Getúlio Vargas ficaram completamente bloqueados. A união e ação rápida dos órgãos de segurança e de apoio do município, bem como a solidariedade de diferentes entidades de voluntários, garantiram atendimento para a população e redução no tempo de espera. O membro do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da AMAL, Jackson Arpini, vem mais uma vez a público atualizar informações sobre os casos de coronavírus na região e também os mapas dos hospitais. Na última reunião do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da AMAL, o colegiado entendeu, face ao momento em que estamos atravessando, anexar mais indicadores no boletim informativo, que é divulgado na periodicidade de 3 vezes por semana. A partir dessa semana serão incluídos os casos ativos e a taxa de ocupação em leitos de UTI e leitos clínicos dos 2 hospitais que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade de Erechim. Com relação aos números, aos indicadores, no último boletim, a região possui 1.157 casos confirmados, 986 casos recuperados e, numa comparação de casos confirmados versus recuperados, 171 casos ativos. 12 óbitos e a taxa de ocupação em leitos de UTI está na ordem de 33,33%. E a taxa de ocupação em leitos clínicos está na ordem de 29,27%. Também deliberou pela realização de uma cruzada regional de conscientização e sensibilização da população com relação às medidas de prevenção preconizadas neste momento. Todos somos sabedores e, segundo a metodologia do Governo do Estado, modelo de distanciamento controlado, toda semana as regiões são alvo de análise através de 11 indicadores, que poderão, a partir da média ponderada, migrarem da cor amarela, laranja, vermelha ou preta. Para que possamos permanecer na bandeira laranja, ou na melhor hipótese, na bandeira amarela, é fundamental que a população adote todas as medidas de prevenção preconizadas pelas autoridades de saúde e amplamente divulgadas pelos veículos de comunicação. Aproveitamos a oportunidade para reforçar o chamamento realizado pelo governador Eduardo Leite para que as pessoas permaneçam em casa, saindo em momentos de extrema necessidade e que adotem todas as medidas preconizadas, como a higienização correta das mãos, utilização do álcool gel, evitar o compartilhamento de utensílios de uso comum, a utilização de máscaras de proteção individual, evitar a aglomeração de pessoas e uma proteção especial com idosos e pacientes portadores de comorbidades. Nós só conseguiremos permanecer nesta coloração laranja, risco médio, ou amarelo, risco baixo, se houver o comprometimento e adesão de toda a população. O momento requer esta participação. Contamos com o apoio de todos. E no próximo bloco, Mesa Brasil completa 1 década em Erechim. E também, idosos em lares e cuidadores devem receber atenção reforçada em época de pandemia. A gente já retorna. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança.
A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Reduzir as carências nutricionais da população e o desperdício de alimentos tem sido a missão do Mesa Brasil Sesc há uma década em Erechim. O programa completou 10 anos na cidade com a marca de mais de 900 toneladas de alimentos distribuídas em toda a região. Mensalmente, são 41 entidades sociais beneficiadas que contribuem com as refeições de mais de 3.500 pessoas. O programa tem se consolidado a cada ano como uma importante ferramenta de conexão. Dessa forma, recebe de empresas doações de alimentos excedentes e próprios para o consumo. Faz uma seleção dos produtos recebidos e os repassa para as instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. E no meio de tantas notícias que não nos trazem conforto, não nos trazem felicidades, a gente tem uma notícia bastante importante para compartilhar com todos vocês. O Mesa Brasil está em Erechim há 10 anos, ajudando muitas entidades e pessoas que precisam de alimento, precisam de suporte. E para falar um pouquinho sobre isso, está aqui conosco a gerente do Sesc, Sandra Mariga Bordini. E é uma notícia boa que a gente vai compartilhar com alegria, com muita satisfação, né, Sandra? Então, com certeza, é realmente uma alegria poder estar aqui falando então do programa Mesa Brasil, que completa este mês de junho, já completou 10 anos de atuação em Erechim, na região do Alto Uruguai. São muitas entidades atendidas pelo Mesa Brasil, muitas pessoas envolvidas nisso tudo, né? Esse trabalho, então, que teve início em 2010, né, para nós foi um grande desafio, então, na época, e também uma grande alegria, porque são poucas as cidades do Rio Grande do Sul que têm esse projeto. Somente 7, né, Porto Alegre e outras, e Erechim faz parte dessa grande rede, que é uma rede de solidariedade, que é um projeto que acontece a nível de Brasil. Sim. E que realmente ele tem aí uma extrema importância, que é a questão de estar complementando a refeição de milhares e milhares de pessoas, né, que têm uma necessidade, e dando todo o suporte da ação educativa, que esse também é o que realmente nós temos de grande importância, que é poder dar todo então esse apoio, né, para a gestão das entidades, para toda a questão alimentar, nutricional. Nós temos hoje na nossa equipe nutricionista de ciência social que desenvolvem todo esse trabalho, então, junto às entidades, que é um requisito, né? Sim. Então, para fazer parte dessa grande rede, a entidade precisa, então, participar de toda a ação educativa, né? Tanto com as pessoas que contribuem na própria entidade, né? Ou as cozinheiras, ou a parte da gestão, de voluntariado, de oficinas, como os beneficiados. Né? Então, eles precisam fazer parte para sair dessa situação vulnerável. Né? Então, a proposta do programa é isso, ela não é assistencialista, e sim ela contribui para que as pessoas possam melhorar, então, essa condição. E a própria entidade, né? Porque
com toda a doação que ela recebe, ela consegue então fazer essa economia e fazer um investimento maior, né, com pessoas que possam desenvolver ações educativas, oficinas, a própria manutenção na entidade, né, então toda essa doação ela reverte então numa soma de recursos, né, nessa economia em adquirir esse alimento e poder fazer investimentos necessários para que esta entidade amplie, né, sua atuação ou melhore também a sua atuação junto com aquela comunidade que ela atende. E uma etapa importante do Mesa Brasil é o reaproveitamento de algumas frutas, verduras que iam para o lixo e é ensinado a fazer receitas. Exatamente, Sandra. E eu digo que a nossa comunidade, a nossa região como um todo evoluiu muito, porque, e aí eu tenho que agradecer realmente a imprensa e aqui o papel de vocês nos apoiando para a gente falar muito deste programa, que conseguimos chegar então até as casas, até as pessoas, até os nossos grandes doadores, que é através do reaproveitamento, ou seja, né, aquela fruta, aquele material que está por vencer, de repente não tem um valor comercial lá na gôndola, né, que a partir de agora ele pode ser doado, ou aquela fruta que só tem um pequeno, né, tá estragada ali na ponta, uma batidinha, né, e aí tu pode aproveitar em fazer um doce, que tu pode aproveitar para fazer muitas e outras receitas. E este também, então, é uma ação que o Mesa Brasil propõe. A nutricionista passa, então, por exemplo, eu gosto muito de comentar um fato, exemplificar que teve uma época que a gente ganhou uma grande doação da fruta do caqui. Ou seja, só comer o caqui por si, de repente, nem todas as entidades conseguiriam dar conta de todo aquele produto. Sim. Agora, o que a nutricionista faz? Já separou algumas receitas, foi até a entidade ou enviou até a entidade, né? De que outras formas podem, então, usufruir desse fruto. E aí as entidades criaram várias, entre elas a geleia, que pode ser usada durante todo o ano. Todo ano. Exatamente. Então, é todo um trabalho, é toda uma rede para que realmente, assim, seja aproveitado esse alimento, né, que diminua esse grande número de alimentos que vai para o lixo, né, e que possa complementar lá a refeição das pessoas e também a melhoria, né, toda a questão nutricional, né, para que cada beneficiado possa melhorar ali sua qualidade de vida, sua saúde. A gente sabe que o Mesa Brasil tem muitos parceiros em Erechim, um deles que a gente pode falar aqui, que também é nosso parceiro, é o Master. O Master faz uma ação bastante importante também no Mesa Brasil. Também. Hoje, é por isso que eu falo, né, que a nossa região evoluiu muito, Sandra, porque nós tínhamos uma grande resistência no início. Ah, mas eu não quero doar para o Mesa Brasil, quero doar para aquela entidade. E aí nós chegávamos e reforçávamos, olha, se você doar só para uma entidade, só que ela ganha e as outras 40 entidades ficam sem alimento. Então, vamos fazer uma doação compartilhada? Vocês doam para o Mesa Brasil, outros doam para o Mesa Brasil, a gente pega toda aquela doação e faz um compartilhamento aí desse produto, todos ganham, né, de diferentes produtos, porque isso é importante também, que a refeição não se dá somente por 2 produtos, né, ou feijão e arroz, tudo que a gente come na nossa casa, os outros também comem, né, eu falo isso, que a doação, ela precisa ser uma doação também diversificada, isso é bem importante e a gente consegue fazer isso. E hoje nós temos grandes doadores, né? Então, em Erechim, as principais redes de supermercados são as nossas doadoras, né? E temos muitos doadores de pessoa física, porque aí dizem, ah, mas é só através de uma empresa ou de um supermercado. Quem pode doar? Todas as pessoas podem doar. E aí nós temos exemplos lindíssimos na nossa cidade de pessoas que dizem, olha, eu não sei, eu quero fazer uma ação, especialmente nesse momento da pandemia, eu quero fazer uma ação social, mas eu não sei como que eu posso fazer, né? Então, existem todas as formas, a gente indica qual é o alimento que estamos precisando mais agora, né? O que realmente vai agregar lá no complemento da refeição. E nós temos um mapeamento de quais são os beneficiados, qual é a idade desses beneficiados. Ah, são mais crianças, são mais idosos, são mais adultos? Qual é a real necessidade por dia de alimentação? Né? Ah, eles fazem nessa entidade, eles só lancham ou fazem um almoço, a janta, né? Todas as refeições. Então a gente faz a entrega desse produto também, conforme a condição dessa entidade tem para oferecer esse produto, né? E a necessidade por faixa etária e por outras situações que são avaliadas aí pelos nossos profissionais.
Desde que começou a pandemia, a gente tem percebido, assistindo televisão, redes sociais, que o Mesa Brasil está presente em várias lives. As pessoas estão doando para o Mesa Brasil através das lives. É uma atitude louvável, e aqui em Erechim também já teve algumas atrações que foram destinadas ao Mesa Brasil. Exatamente, nós tivemos lives com muita qualidade e com excelentes doações, e continuam, né? Este final de semana também teve. E além das lives locais, que são excelentes, e o que vem é extremamente bem-vindo, faz uma diferença gigantesca lá na refeição de cada um. Também temos as lives nacionais, né? Que este valor também, existe uma forma de divisão desse alimento, né? Desse valor, onde é revertido em alimento, pela necessidade de cada estado, né? Que todos têm necessidade no momento. Exatamente. Então é feita essa divisão, esse valor vem e a gente faz então a aquisição desses alimentos e divide. E é de uma grande importância, assim, as lives agora, essas grandes campanhas têm contribuído muito, porque a necessidade é muito maior, né? Então hoje nós podemos dizer que Erechim já foi contemplado, né, por um bom recurso, né, onde a gente reverteu em alimentos. E Sandra, durante esse ano tinham muitas atividades programadas para acontecer, mas a pandemia infelizmente não permite que sejam feitas. Então as pessoas que querem fazer as suas doações podem se dirigir ao Mesa Brasil. Existe um espaço que é para elas irem fazer a sua doação? Sim, então nós temos um espaço especial que é do programa Mesa Brasil, que é em parceria com a Prefeitura Municipal, que é na Rua Ana Silveira Martins. Então lá as pessoas que têm dúvida, porque propriamente não precisa ser em valor, né? Claro, a pessoa tem um excedente, né? Ela tem uma plantação lá de abóboras, né? E tem um excedente de abóboras, ela pode ir até lá. Isso acontece muito, viu? Nós temos pessoas com exemplos lindos que separam lá um espaço na sua horta, no seu terreno, faz uma plantação exclusiva para doação. Então essas pessoas que têm um excedente, pomares, né? Agora a gente está com bastante pomares, né? As pessoas às vezes têm em casa, não vão consumir tudo isso, querem fazer doação, façam a coleta e entreguem no Mesa Brasil, nos liguem, né? A gente pode deixar o telefone também depois para vocês, que podem estar ligando lá e a gente pode passar com a nossa equipe para estar retirando esse alimento e fazer a entrega. O importante é que se tem vontade, se tem condições e se pode, faça a sua parte, né? Entre em contato, porque às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho alimento para doar. Mas sei fazer tricô. E tem pessoas que não sabem fazer tricô e podem doar lã. Então a gente faz essas pontes. Sim. Nós temos uma grande rede de voluntários que estão fazendo um excelente trabalho. Claro, tudo com muito cuidado, né, neste momento de isolamento. Então, porque a doação não se dá também só pelo produto. As pessoas podem doar o seu próprio serviço. Só que neste momento a gente está evitando isso, né, exceto realmente o que é essencial. Mas a pessoa pode estar fazendo esse trabalho manual, esse serviço na sua casa, estar fazendo a entrega. Então, é muito bonito, a gente tem recebido muito, não só o alimento, né, mas muitas lãs para que façam agasalhos quentinhos que a gente possa doar também. Que é necessário. Nós recebemos muito óleo para que a gente possa reverter isso, e aí nós estamos com uma grande parceria também com o Instituto Federal, que está nos ajudando na produção de sabão, para que a gente possa doar o sabão também. Então, nós temos muitas linhas, muitas campanhas acontecendo, né, que a gente divulga, enfim, mas a gente está tão envolvido também na execução, porque além de estar divulgando, a gente precisa estar lá fazendo as entregas. Sim, produzir. Exatamente, as nossas equipes estão trabalhando muito, né, de segunda a segunda praticamente, né, buscando doações também que vêm de fora. Por exemplo, semana passada a gente esteve em Porto Alegre por 2 vezes buscando 3 toneladas de alimentos em cada carga, né, em grandes doações, porque também essas grandes corporações também se sensibilizaram, né, especialmente quem tem a produção de alimento e tem nos doado. E aí a gente vai buscar esse alimento também e para que se possa depois também estar distribuindo e complementando aí as refeições.
Sandra, obrigado por ter vindo e parabéns por esse trabalho lindo que o SESC realiza, os nutricionistas, motoristas, enfim, toda a equipe do SESC que está engajada em não faltar alimento na mesa de muitas pessoas. Obrigada. Eu que agradeço, né, em nome de toda a equipe, em nome das entidades, né, a todos os doadores, a todas as pessoas que se sensibilizam e convido a todos, assim, que a gente não pode relaxar, né? A crise está chegando e a gente sabe que realmente a situação futura também requer aí toda a solidariedade das pessoas. Então, nosso muito obrigada. Obrigada. Idosos e cuidadores precisam ter e receber atenção e cuidados especiais em época de pandemia. Acompanhe o número de casos em diversas casas do Rio Grande do Sul e também em todo o país. Eu queria fazer um alerta a todos que estão me vendo e ouvindo. Nessa epidemia do coronavírus, a grande maioria das vítimas fatais são idosos. Mas quase a metade de todas as vítimas são idosos em asilos. São pessoas que já estavam isoladas, já estavam em isolamento social, muito antes da epidemia acontecer. Essas pessoas estão mais debilitadas, estão mais dependentes de cuidados, em geral. E quando entra o vírus num asilo, acontece, em geral, uma tragédia. Por isso é muito importante que os secretários municipais, os secretários estaduais de saúde, da área social, que estão me vendo, me ouvindo, ajudem a cuidar melhor e com muito mais rigor da população asilada, da população que está nos asilos. Essa população de idosos precisa ter um cuidado especial, começando pelo cuidador do idoso. Quem vai atender o idoso, as pessoas jovens até que estão cuidando dos idosos nos asilos, elas têm que ter testes para verificar se estão com coronavírus ou não. Elas têm que ser testadas, se possível, toda semana. Repetir o teste toda semana. E quando elas estiverem positivas, derem positivas, tem que serem isoladas, ficarem isoladas da população do asilo, pelo menos por 14 dias. O ideal seria fazer testes regulares, talvez de 15 em 15 dias, nos idosos que estão dentro do asilo. Mas é muito importante que, pelo menos, aqueles que estão atendendo os idosos sejam testados. Tem que haver uma política do município para os idosos em asilos. Tem que ter uma política do governo estadual para os idosos em asilos. E tem, como já está sendo construída, já está começando a acontecer, uma política em nível nacional voltada, dirigida para os idosos em asilos. É fundamental que eles tenham uma cobertura maior, é fundamental que eles tenham uma proteção maior e com isso nós vamos também ajudar a reduzir a mortalidade que essa epidemia tem causado. O governador Eduardo Leite usou todos os meios de comunicação para alertar todo o estado sobre um período crítico que estamos entrando. Nos próximos 15 dias é necessário redobrar os cuidados, ficar em casa o maior tempo possível e manter todas as regras de higiene para evitar a propagação do novo coronavírus. Gaúchas e gaúchos, eu quero fazer um novo chamamento à nossa população. Nós estamos entrando num período que pode ser o mais duro no combate à pandemia no Rio Grande do Sul, com a chegada do frio e da sobrecarga que ele provoca no nosso sistema de saúde. Os próximos 15 dias vão ser cruciais. O apelo não é só meu, é de todos que pensam e que agem com racionalidade. Nos próximos 15 dias, fique em casa, lave as mãos, use máscara, respeite os protocolos, faça a sua parte, porque especialmente numa pandemia em que um vírus circula sem encontrar barreiras, o governo não governa sozinho. Já foram mais de 100 dias de estado de calamidade no Rio Grande do Sul por conta de uma doença assustadora. Apesar dos esforços realizados nesse período, pelo governo, pelas empresas, pelas instituições e pelos indivíduos, nós não conseguimos evitar a perda de 600 vidas até aqui. É impossível não sermos tomados por um sentimento de profunda tristeza diante dessas mortes. Cada perda é uma derrota coletiva. E por isso, em nome da nossa coletividade e na condição de governador,
eu me solidarizo com cada família enlutada nesse triste período. Eu sei que a vida de todos virou do avesso. Pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, projetos de anos foram destroçados, crianças estão perdendo aulas. Nós trabalhamos para minimizar esses efeitos e vamos trabalhar ainda para retomar a normalidade mais adiante, quando for possível. Mesmo o nosso governo, que é apenas um governo, não tem a dimensão real e insubstituível da vida concreta de cada um de vocês, certamente está sendo atingido pela Covid-19 nos seus propósitos. Todos nós perdemos algo. Não há vitoriosos e não há glória possível em meio a tantas derrotas, diante de tantas decisões amargas, muitas vezes impopulares. Foram mais de 100 dias de muito trabalho até aqui. Nós mobilizamos uma equipe que doou, nesses últimos meses, um alto grau de comprometimento humano e o melhor da sua excelência profissional. Eu posso dizer com muita tranquilidade, fizemos a lição de casa. Até esse momento, nós já elevamos em 75% o número de leitos de UTI SUS adulto, de 933 leitos antes da pandemia para 1.630 nos próximos dias. Até o final de julho, nós vamos habilitar mais 300 leitos, chegando a 104% de crescimento, ou seja, mais do que dobrar a nossa estrutura de leitos de UTI. Distribuímos respiradores e equipamentos de proteção, garantimos a transferência de recursos financeiros, inclusive com o apoio de outros poderes, do governo federal e de deputados estaduais e federais e senadores de todos os partidos. O Rio Grande do Sul escolheu um caminho ponderado e confiável. O distanciamento controlado ganhou notoriedade nacional e internacional, inclusive, justamente por permitir a aplicação de medidas na dose certa, no local certo e também no momento certo. O modelo das bandeiras e os protocolos que ali estão estabelecidos proporcionaram um mecanismo claro de compreensão sobre o risco e sobre os compromissos que prefeitos, empresas e pessoas devem ter em decorrência dos movimentos da pandemia. Apesar de todo esse trabalho, julho chegou com a pior das notícias. Nós estamos com um sinal de alerta ligado pelo ritmo de ocupação das nossas UTIs. Confiamos nos efeitos de contenção do nosso modelo do distanciamento controlado, mas o modelo só se concretiza a partir do comportamento das pessoas. Sobretudo nas regiões de bandeira vermelha, chegou a hora de mais uma dose de esforço. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril, quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados, porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. Pelo contrário, diante desse momento mais crítico, a nossa melhor resposta e única resposta possível ainda é a persistência. Não é momento de pensarmos, ou de qualquer um pensar apenas em si, no impacto sobre a sua vida e sobre a sua atividade especificamente. É necessário coerência. A doença circula da mesma forma por todos os lugares. Ela não escolhe pessoa, não escolhe renda, não escolhe idade, não escolhe atividade. Pressões de setores e de plateias organizados não vão alterar a lógica das decisões de governo que são tomadas para salvaguardar o interesse comum e coletivo. Gaúchas e gaúchas, eu renovo a minha convocação e reforço o meu alerta inicial, com base nos dados que acompanhamos a cada minuto. Nós precisamos de todos. Eu repito o que disse no início desse vídeo. Por favor, se puder, fique em casa, lave as mãos, higienize as superfícies, use máscara, respeite os protocolos, faça a sua parte. É indispensável que sejam evitadas todas as formas de aglomeração, não é momento de confraternizações ou de encontros desnecessários.
É curioso que essa doença, incompreensível ainda, pode ser contida com duas armas simples, eficazes e que estão ao alcance de todos: a solidariedade e a racionalidade. No início da jornada do enfrentamento ao coronavírus, eu expressei, através de um vídeo como esse, a minha esperança em que pudéssemos sair desse processo mais conscientes da nossa vulnerabilidade, que pudéssemos aprender, todos, a sermos menos isolacionistas e egoístas, que passássemos a acreditar mais na força da cooperação. Eu ainda acredito nesse potencial de transformação. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços, mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção, especialmente nos próximos 15 dias. Se puder, por favor, fique em casa. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e desejamos um excelente final de semana no conforto do seu lar, ao lado da sua família. E se você tiver tempo e disponibilidade, continue nos seguindo através das nossas plataformas digitais. Até segunda-feira. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.